ainda que nesse processo eles tenham que atender a demandas que são as demandas resultantes do atraso da Rússia. Né? Na verdade, é pensar um processo revolucionário onde você tem que, ao mesmo tempo, apontar para o futuro e tentar resgatar o passado, né? Puxá-lo, arrastá-lo. Isso é que é a ideia de revolução permanente. Né? Então, o Lenin defende isso aqui. A reação do partido é muito negativa. Alguns dos principais aliados do Lenin ficam contra ele, no primeiro momento, Slovégia, etc. Mas mesmo assim ele consegue garantir que a posição deles prevaleça. E a revolução vai caminhar para um processo de intensificação da luta de classes. Isso culmina em setembro de 1917, com a tentativa de golpe de um general chamado Kornilov. Esse general era o general responsável pela repressão aos soviets, e ele tenta dar um golpe contra os soviets. E no momento em que as tropas dele se dirigem para invadir lá o lugar onde os soviets estavam reunidos, a população de São Petersburgo se subleva, derrota o general, derrota as tropas. Porque uma parte das tropas do general Kornilov adere à revolução. Então começa a haver um processo de desgaste do poder político até que no dia 25 de outubro, que corresponde a 5 de novembro do nosso calendário, ontem, né? Esse foi o aniversário, 5 de novembro de 17, tem uma diferença de 12 dias, né? Entre o calendário russo da época e o nosso calendário externo. Então, no dia 25 de outubro, acontece a tomada do Palácio de Inverno. Mas a tomada do Palácio de Inverno é igual à tomada da Bastilha. É o início de um processo revolucionário, é o fim. Né? A Revolução Francesa não acaba com a tomada da Bastilha, começa com a tomada da Bastilha. Como a Revolução Russa começa simbolicamente com a tomada do Palácio de Inverno no dia 5 de novembro ou 25 de outubro de 1917. O que acontece a partir daí? Acontece muita coisa. Né? Vamos chamar isso aqui de etapas da Revolução. Você tem uma primeira que vai de 17 a 21, que é chamado Comunismo de Guerra. Uma segunda, que vai de 21 a 28, que é chamado período da NEP. NEP é uma sigla, quer dizer Nova Política Econômica. E uma terceira, que vai de 28 até 85, que é o período da planificação. Aí tem o período stalinista aqui, que é de 1928 até 1953, depois o período pós-Stalin, que vai de 83 até 85. E 85 até 91 tem um período que se chama de perestroika, né? Perestroika quer dizer reconstrução. E glasnost. Glasnost quer dizer transparência. Então, e que é o final da experiência soviética, da Revolução Russa. Eu não tenho condições de falar detalhadamente sobre cada uma dessas etapas. Nem é o propósito. Eu só queria que vocês prestassem atenção no seguinte: a Revolução Russa está longe de ser, ela não pode ser entendida nem como o ato da tomada do Palácio de Inverno, nem como que seguiu imediatamente aquilo. Há uma série de dificuldades
quantidade de questões que vão se colocar ao longo do tempo para eles. Desafio. Esse período aqui, por exemplo, 17 a 21, é um período de guerra civil. Quer dizer, a revolução vence, mas a guerra continua. Por quê? Porque a Rússia foi invadida pelos exércitos dos países imperialistas e também porque houve a continuidade das ações de sabotagem chamado Exército Branco. Os generais czaristas continuaram atacando o Exército Vermelho, etc. Então, durante 4 anos depois de 17, a Rússia esteve envolvida em guerra. Então, a guerra na Rússia começou em 14 e foi em 1921. São 7 anos de guerra. 7 anos de guerra. Qual que é o resultado disso? Concreto. A destruição do país. Para vocês terem uma ideia, a produção industrial da Rússia diminuiu 75% nesse período. A produção agrícola mais de 50%. O sistema de transporte mais de 80%. No país que já não era uma maravilha, de repente foi destruído. 7 anos de guerra, 4 anos de guerra, 3 anos de guerra imperialista e 4 anos de guerra civil, né? Certo, tal, que é o comunismo de guerra. Então, a revolução não começa do zero. É um erro pensar que a Revolução Russa começou do zero. Começou do negativo, né? Você tinha um déficit material brutal para ser preenchido, num contexto muito adverso, de cerco internacional, de isolamento, de morte das principais lideranças durante a Guerra Civil. Muitas lideranças intermediárias morreram, de enorme sacrifício. Ao mesmo tempo, o comunismo de guerra exigiu o quê? Sacrifícios ainda maiores do povo. Confisco, por exemplo. Confisco. Não se pagava mais salário em dinheiro, pagava salário em natura, em gênero, alimentício. Grande parte do esforço foi feito para alimentar o Exército Vermelho na luta contra os inimigos externos e internos. Enfim, durante esse período de 17 a 21, o comunismo de guerra sacrificou, impor à população russa um sacrifício enorme, além de todo o que ela tinha vivido antes. Então a revolução nasce com essa extraordinária dificuldade. A dificuldade resultante do empobrecimento, etc. Em 1921, existem 2 coisas importantes aqui e que vão marcar a história da Revolução Russa. Uma é a proibição do direito das frações, direito fracionário. O que é isso? No contexto já no final da Guerra Civil, mas ainda diante da ameaça de uma da vitória da contra-revolução, define o Lenin, Trotsky, enfim, a direção da revolução define que a partir desse momento estão proibidas as frações internas do partido. O que é uma fração interna? É um grupo que discorda eventualmente da direção majoritária que o partido está conduzindo e desenvolve internamente uma disputa de posição. Eu divulgo as minhas teses. Eu acho que a direção está errada por causa disso. Acho que deve ser assim, assim, assado. Divulgo as minhas ideias através de jornais, do debate interno do partido. Enfim, o direito de fração é o direito da disputa interna, da democracia interna.